Ei, você aí limpando, que tal uma rápida demonstração? Gritou Derek Mitchell do centro do tatame, sua faixa preta brilhando sob as luzes fluorescentes da academia. Aposto que você nunca viu uma luta de verdade na vida, certo? James Washington parou de esfregar o chão e lentamente ergueu o olhar. Aos 42 anos, ele trabalhava como zelador naquela academia há apenas 3 semanas, sempre chegando depois do horário em que os alunos já haviam saído. Mas naquela noite de quinta-feira, o treino das turmas avançadas havia se estendido além do tempo habitual. Não quero incomodar o senhor, sensei, James respondeu calmamente, voltando a esfregar uma mancha teimosa no chão. Estou só terminando aqui para que vocês possam voltar. Derek soltou uma risada teatral e alta que ecoou pela academia. Todos, olhem isso. O cara está com medo até de pisar no tatame. Os 8 alunos presentes riram nervosamente, alguns visivelmente desconfortáveis com a situação. O que Derek não sabia era que James havia passado os últimos 20 anos tentando esquecer completamente quem ele realmente era. 20 anos desde que deixou o ringue após um acidente que mudou sua vida para sempre. 20 anos guardando um segredo que nem mesmo sua filha adolescente sabia. Vamos, cara, Derek continuou, aproximando-se dele com aquele sorriso arrogante que usava para intimidar iniciantes. Apenas uma pequena demonstração. Aposto que você nem sabe fazer uma guarda básica. Que tal mostrar aos meus alunos a diferença entre quem treina e quem apenas limpa? James sentiu aquela sensação familiar no peito, como um músculo adormecido sendo despertado após anos de inatividade. Seus olhos encontraram os de Derek brevemente, e por uma fração de segundo, algo passou entre eles que fez o instrutor dar um passo involuntário para trás. Apenas uma demonstração educacional, Derek insistiu, agora tentando esconder a súbita incerteza em sua voz. Nada muito sério, apenas para mostrar aos iniciantes por que é importante respeitar a arte marcial. James colocou o balde no chão e se levantou lentamente. Seus movimentos tinham uma fluidez estranha para alguém que supostamente nunca havia pisado em um tatame antes. Pela academia, os alunos pararam de treinar, percebendo que algo estava acontecendo. Tudo bem, James disse finalmente, sua voz calma como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Mas quando terminarmos, você vai pedir desculpas a todos eles por transformar o tatame em um circo. Derek riu, mas desta vez o som foi um pouco forçado. Pedir desculpas, cara. Você vai ser o único pedindo desculpas ao chão quando o conhecer. O que nenhuma daquelas pessoas sabia era que James Washington havia sido um dia James Tempestade Silenciosa Washington, pentacampeão mundial de artes marciais mistas. Ele havia se aposentado no auge de sua carreira após um acidente que custou a vida de seu melhor amigo e parceiro de treino. Desde então, ele havia jurado nunca mais lutar. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Se você está gostando desta história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de preconceito se transformaria na lição mais humilhante da vida de Derek Mitchell. Derek ajustou sua faixa preta com um gesto teatral, claramente saboreando cada segundo de atenção. Todos, reúnam-se. Vocês estão prestes a ver uma demonstração prática de por que existe uma hierarquia no mundo das artes marciais. James observou enquanto os 8 alunos formavam um semicírculo ao redor do tatame. Alguns pareciam ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis. Uma jovem asiática com os cabelos presos murmurou algo para a colega ao lado, que apenas balançou a cabeça em desaprovação. Vejam todos, Derek continuou, gesticulando dramaticamente. Aqui temos um exemplo perfeito de alguém que nunca entendeu que existem lugares apropriados para certos tipos de pessoas. Academias de elite não são para, bem, vocês sabem. James sentiu aquela pontada familiar no peito, a mesma que havia sentido 20 anos atrás quando ouviu comentários semelhantes sobre lutadores que não se pareciam com campeões. A diferença era que agora, aos 42 anos, ele havia aprendido a transformar a raiva em combustível para algo muito mais poderoso do que socos. Sensei Derek, a jovem asiática interrompeu timidamente. Talvez possamos continuar nosso treino normal. Está ficando tarde. E Sarah Chun, você está questionando minha metodologia de ensino?
Derek a interrompeu bruscamente. Sente-se e observe. Você aprenderá mais nos próximos 5 minutos do que em um mês de treino convencional. James notou como Derek usou o nome completo da garota, uma clara demonstração de autoridade. Ele também reconheceu o olhar de medo nos olhos dela. O mesmo olhar que havia visto no espelho 2 décadas atrás, quando acordou em pânico, lembrando-se do acidente que tirou a vida de Tony Martello Rodrigues, seu melhor amigo e parceiro de treino. Tony havia morrido por causa dele. Era simples assim. Uma série de socos que James havia desferido com força excessiva durante um sparring. Tony caiu, bateu a cabeça no chão de uma forma estranha e nunca mais acordou. A investigação concluiu que foi um acidente, mas James sabia a verdade. Ele havia perdido o controle por causa da pressão e dos comentários racistas da plateia naquela noite. Então, zelador, Derek zombou. Que tal mostrar aos meus alunos como fazer uma guarda básica? Ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregão? Risadas ecoaram pela academia, mas James permaneceu imóvel. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento, ele estava de volta àquele ringue em Las Vegas, ouvindo o mesmo tipo de comentários que precederam a tragédia que mudou sua vida para sempre. Qual é o problema? Você está com medo? Derek insistiu, agora circulando James como um predador. Ou você vai ficar aí parado como um poste de luz, como faz com um rodo o dia todo. Foi então que Derek cometeu seu primeiro erro fatal. Ele empurrou James levemente no ombro, um toque aparentemente inofensivo, mas que carregava toda a arrogância de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais por suas ações. James absorveu o empurrão sem se mover um centímetro. Seus pés permaneceram plantados no chão como raízes de carvalho, e Derek sentiu como se tivesse tentado empurrar uma parede de concreto. O sorriso arrogante do instrutor vacilou por uma fração de segundo. Interessante, James murmurou, mais para si mesmo do que para Derek. Faz tempo que alguém não tenta me provocar assim. Havia algo na voz de James que mudou a atmosfera. Não era ameaça ou raiva. Era a calma assustadora de alguém que havia trilhado vales muito mais sombrios e emergido transformado. Derek, incapaz de interpretar os sinais de perigo, dobrou a aposta. Ouviram, pessoal? Ele acha isso interessante. Que tal mostrarmos a ele a diferença entre pensar e saber? O que Derek não percebeu foi que cada palavra e gesto humilhante estava despertando algo em James que havia permanecido adormecido por 2 décadas. Não raiva ou sede de vingança, mas algo muito mais perigoso. A memória cristalina de quem ele realmente era quando parou de se esconder. Sarah Chun observou a cena com crescente desconforto. Havia algo na maneira como o zelador respirava, na maneira como seus músculos se tensionavam quase imperceptivelmente que a lembrava dos documentários sobre grandes predadores que ela assistia no Discovery Channel. A calma antes do ataque. Última chance, amigo, Derek anunciou, agora claramente irritado com a falta de resposta de James. Ou você aceita a demonstração como um homem, ou eu chamo a segurança para te escoltar para fora. E adivinha? Você perde o seu emprego também. James abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Derek, o instrutor sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se tivesse acabado de despertar um dragão que ele pensava ser um lagarto inofensivo. Tudo bem, James disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos os presentes silenciarem instantaneamente. Mas quando terminarmos, quero que você explique aos seus alunos por que transformou um lugar de aprendizado em um circo de humilhação. Derek riu, mas desta vez o som era nervoso. Explicar, cara. Você vai ter muito o que explicar quando estiver no chão. O que nenhum deles sabia era que James havia passado os últimos 20 anos não apenas fugindo de seu passado, mas aperfeiçoando um controle emocional que havia transformado sua antiga raiva destrutiva em algo muito mais refinado e devastadoramente eficaz. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa dentro dele, uma determinação fria que seus antigos oponentes conheciam bem, mas que Derek estava prestes a descobrir da pior maneira possível. Derek ajustou sua postura, claramente satisfeito com o silêncio respeitoso que havia caído sobre a academia. Seus 8 alunos formavam um círculo perfeito ao redor do tatame. Alguns ansiosos pela demonstração,
outros visivelmente desconfortáveis com a situação que se desenrolava diante deles. Todos, vocês estão prestes a testemunhar uma lição que vale mais do que 6 meses de treino, Derek anunciou teatralmente, estendendo os braços como um showman. A diferença entre aqueles que dedicam suas vidas às artes marciais e aqueles que apenas, limpam o chão onde os verdadeiros lutadores andam. James permaneceu imóvel no centro do tatame. Mas algo havia mudado em sua respiração. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento, ele não estava mais naquela academia em Denver. Ele estava de volta ao Ginásio Nacional em Las Vegas, 22 anos atrás, ouvindo comentários idênticos da plateia antes de sua luta pelo título mundial contra Vitor o Demolidor Petrov. Olha aquele neguinho, alguém na plateia havia gritado naquela noite distante. Aposto que ele não aguenta 3 rounds contra um lutador de verdade. James havia vencido por nocaute técnico no segundo round, mas a vitória custou-lhe caro. A pressão dos comentários racistas o levou a perder o controle durante a sessão de sparring seguinte, resultando na morte acidental de Tony Rodrigues. Então, zelador, Derek zombou, agora circulando James como um predador. Que tal mostrar aos meus alunos como não fazer uma guarda básica, ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregão? Foi então que Sarah Shu não conseguiu mais ficar em silêncio. A faixa roxa de 22 anos em jiu-jitsu e mestranda em psicologia do esporte havia passado os últimos 2 anos documentando casos de discriminação no esporte para sua tese. O que ela estava testemunhando era material acadêmico valioso, mas também profundamente perturbador. Sensei Derek, ela interrompeu firmemente. Posso fazer uma pergunta? Por que exatamente você acha que é necessário humilhar alguém que está apenas fazendo seu trabalho? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek lentamente se virou para Sarah, seus olhos se estreitando com uma mistura de surpresa e irritação. Com licença, Sarah, mas quem está dando aula aqui? O senhor, ela respondeu calmamente, mas isso não deveria incluir humilhação racial disfarçada de demonstração técnica. Vários alunos trocaram olhares nervosos. Ninguém nunca havia confrontado Derek assim antes. O instrutor sentiu seu rosto corar com uma mistura de raiva e constrangimento. Racial? Derek riu forçadamente. Isso não tem nada a ver com raça. Tem a ver com respeito pela arte marcial e saber o seu lugar. James abriu os olhos lentamente. Havia algo na maneira como Sarah havia falado, na coragem de uma jovem mulher confrontando a autoridade estabelecida, que o lembrou de sua irmã mais nova, Kesha. Ela tinha tido a mesma determinação, a mesma recusa em aceitar a injustiça silenciosamente. Kesha havia morrido aos 17 anos, vítima de uma bala perdida durante um confronto policial em seu bairro. James estava competindo no Japão quando recebeu a notícia. Outra pessoa que ele amava perdida enquanto ele buscava glória em ringues distantes. Outra razão para abandonar tudo e desaparecer na simplicidade de uma vida anônima. Sarah, Derek disse em uma voz perigosamente baixa, se você não consegue respeitar meus métodos de ensino, talvez devesse procurar outra academia. Existem lugares mais adequados para pessoas com a sua mentalidade. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ela se manteve firme. Minha mensalidade está paga, sensei. E acredito que todos aqui merecem um ambiente de aprendizado baseado no respeito mútuo, não na humilhação. Foi então que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a sorrir. Não era um sorriso nervoso ou submisso. Era o sorriso lento e calculado de alguém que acabará de encontrar uma razão para parar de se esconder. Por 20 anos, ele havia carregado o peso da culpa por 2 mortes que haviam resultado indiretamente de seu envolvimento no mundo das lutas. Agora, vendo uma jovem corajosa defendendo princípios de justiça que ele havia abandonado décadas atrás, James Washington começou a se lembrar de quem ele realmente era. Derek, James disse finalmente, sua voz carregando uma autoridade tranquila que fez todos na sala se voltarem para ele. A jovem está certa. Isso não é sobre artes marciais. É sobre você tentando se sentir importante diminuindo os outros. Derek girou nos calcanhares, seu rosto vermelho de indignação. Como você ousa me dar uma lição sobre artes marciais? Você nem sabe o que é um dojo.
James deu um passo à frente e algo fundamental mudou em sua postura. Seus ombros se endireitaram, seu centro de gravidade baixou imperceptivelmente, e seus pés se posicionaram em uma postura que qualquer lutador experiente reconheceria instantaneamente como perfeita. Na verdade, James disse calmamente, eu sei exatamente o que é um dojo, e sei que este lugar deixou de ser um há muito tempo. Derek sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como James se movia agora, na maneira como ele ocupava o espaço que despertou todos os seus instintos de autopreservação. Mas seu orgulho ferido não o permitiria recuar. Chega de conversa, Derek rosnou, assumindo sua postura de luta favorita. Vou te ensinar o respeito à força. Sarah observou a cena com crescente apreensão, mas também com fascínio profissional. Ela havia documentado centenas de horas de sparring e competições para sua pesquisa, e algo na maneira como o zelador se movia lembrava dos grandes mestres que ela havia estudado em vídeos históricos. A economia de movimento, a respiração controlada, a presença calma que irradiava poder contido. James fechou os olhos brevemente e permitiu que 22 anos de memória muscular ressurgissem. Cada técnica aperfeiçoada, cada vitória conquistada, cada lição aprendida nos ringues mais brutais do mundo. Quando os abriu novamente, Derek estava olhando diretamente nos olhos de Tempestade Silenciosa Washington, pentacampeão mundial de artes marciais mistas. Última chance para se desculpar, James ofereceu gentilmente, a ela, aos seus alunos, e para transformar este lugar de volta em um espaço de aprendizado. Derek riu, mas o som saiu nervoso e forçado. Pedir desculpas, cara. Você vai implorar por perdão quando estiver no chão. O que Derek não conseguia ver era que James já havia identificado todas as suas fraquezas técnicas. A guarda alta que deixava seu corpo exposto. A tendência de recuar com a perna direita primeiro. A maneira como ele telegrafava seus socos com micromovimentos do ombro. 22 anos longe do ringue não haviam apagado décadas de análise técnica refinada. Sarah percebeu que outros alunos estavam recuando instintivamente, como animais selvagens sentindo uma tempestade iminente. Algo na energia da sala havia mudado completamente, como se o ar tivesse se tornado eletricamente carregado antes de um raio. Foi quando todos riram das últimas provocações de Derek que algo inesperado começou a tomar forma na expressão de James. Não raiva ou desejo de vingança, mas a calma determinação de alguém que havia encontrado uma causa digna de quebrar um voto de silêncio de 20 anos. Alguns dos presentes começaram a perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mesmo sem entender completamente o que seus olhos estavam testemunhando. Derek assumiu sua postura de luta favorita, aquela que ele havia usado para intimidar centenas de iniciantes ao longo dos anos. Pés afastados na largura dos ombros, punhos cerrados na altura do peito, peso ligeiramente para frente, a postura clássica de alguém que havia aprendido artes marciais em ambientes controlados contra oponentes previsíveis. James permaneceu imóvel por alguns segundos, apenas observando. Seus olhos escanearam Derek da cabeça aos pés, catalogando automaticamente cada detalhe técnico. A guarda alta que deixava suas costelas expostas. A base instável que comprometia seu equilíbrio. A tensão excessiva em seus ombros que telegrafava cada movimento antes mesmo de começar. Ainda esperando, Derek zombou, saltitando ligeiramente nos pés. Ou você vai ficar aí parado como um poste de luz. Foi então que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a se mover. Não foi uma mudança dramática, apenas um reposicionamento sutil de seus pés, um leve abaixamento de seu centro de gravidade, seus ombros relaxando em uma linha perfeitamente horizontal. Mas para quem sabia o que procurar, a transformação foi instantânea e assustadora. Sarah Chun sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante 2 anos estudando biomecânica esportiva, ela havia analisado centenas de horas de filmagens de grandes lutadores. O que ela acabará de testemunhar foi a transição de um homem comum para um predador nato. Uma mudança tão sutil quanto devastadora. Interessante, Derek murmurou, sua confiança vacilando pela primeira vez. Havia algo na maneira como James ocupava o espaço agora que despertou todos os seus instintos de autopreservação. James deu um passo à frente e Derek recuou instintivamente. O movimento foi tão involuntário,
tão primitivo que vários alunos notaram. Um faixa preta recuando de um zelador. A dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Problema? James perguntou suavemente, sua voz carregando uma autoridade tranquila que silenciou a todos. Derek sentiu o sangue subir às bochechas. Sua reputação estava sendo questionada na frente de seus próprios alunos. Ele não podia recuar agora, mesmo que cada fibra de seu ser estivesse gritando para ele parar e pedir desculpas. Sem problema, Derek respondeu, forçando um sorriso. Apenas admirando sua postura. Alguém te ensinou isso no YouTube? A piada não teve graça. Ninguém riu. A tensão na sala havia se tornado quase palpável. Na verdade, James disse calmamente. Eu aprendi isso em um lugar chamado Ginásio Nacional de Las Vegas. Talvez você já tenha ouvido falar. Derek franziu a testa. O nome soava familiar, mas ele não conseguia identificar a referência. Las Vegas. Que tipo de campo de treinamento de fim de semana você fez lá? Sarah Chun discretamente pegou seu telefone do bolso e rapidamente digitou Ginásio Nacional de Las Vegas Artes Marciais. O que ela encontrou fez seu sangue gelar. Este não era apenas um curso preparatório qualquer. Era onde os maiores campeões de MMA do mundo das últimas 3 décadas haviam treinado. Derek, James continuou, sua voz ainda calma. Última chance. Peça desculpas a Sarah por questionar o direito dela de falar. Peça desculpas aos seus alunos por transformar este lugar em um circo. E, acima de tudo, peça desculpas a si mesmo por se tornar exatamente o tipo de pessoa que as artes marciais deveriam ensinar a não ser. A oferta de clemência pairou no ar como fumaça. Derek poderia ter escolhido a humildade. Ele poderia ter reconhecido que havia cruzado uma linha. Ele poderia ter preservado a pouca dignidade que lhe restava. Em vez disso, ele atacou. O primeiro soco de Derek foi tecnicamente perfeito. Um jab rápido e preciso, executado exatamente como ele havia aprendido nos manuais. Era o tipo de soco que funcionava contra 99 das pessoas com quem ele havia treinado ao longo dos anos. James não estava nos 99. O movimento foi tão rápido, tão fluido que metade dos presentes nem conseguiu processar o que havia acontecido. James simplesmente não estava onde o punho de Derek havia sido apontado. Seu corpo havia deslizado para o lado como água fluindo ao redor de uma rocha. E de repente, Derek estava desequilibrado, seu braço estendido no ar. Boa tentativa, James comentou suavemente, já reposicionado e perfeitamente equilibrado. Técnica limpa, velocidade adequada, mas você telegrafou o movimento com o ombro direito. Derek girou descontroladamente, tentando localizar seu oponente. Como alguém havia se movido tão rápido? Sorte de principiante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para James. O segundo ataque veio em rápida sucessão. Jab, direto, gancho. 3 socos ligados com a precisão de alguém que havia praticado a combinação milhares de vezes. Era sua sequência favorita, aquela que ele usava para finalizar sessões de sparring e impressionar iniciantes. Novamente, James simplesmente não estava lá. Desta vez, Sarah conseguiu acompanhar o movimento. James havia se abaixado ligeiramente, permitindo que o jab passasse sobre sua cabeça por centímetros. O soco reto encontrou apenas o ar quando ele se inclinou para trás em uma curva impossível. E quando Derek jogou o gancho com toda a sua força, James deu um pequeno passo para trás, fazendo com que o punho passasse milímetros de seu queixo. Combinação interessante, James observou. Ainda respirando uniformemente. Funciona bem contra pessoas que ficam paradas, mas você está deixando seu lado esquerdo completamente exposto. Após o gancho, Derek estava começando a suar. Isso não era normal. Ele havia desferido milhares de socos em sua vida, e agora não conseguia acertar um único em um homem que supostamente nunca havia lutado antes. Pare de dançar e lute! Derek gritou, lançando uma sequência ainda mais agressiva. Foi então que James decidiu que a demonstração havia durado o suficiente. O terceiro ataque de Derek, uma combinação desesperada de socos e chutes, encontrou apenas o ar mais uma vez. Mas desta vez,
algo diferente aconteceu. Quando Derek se recuperou depois de errar todos os seus golpes, James estava inexplicavelmente mais perto. Como? Derek sussurrou, percebendo que havia perdido completamente o controle da distância. Derek, James disse suavemente, agora um braço de distância. Você quer saber a diferença entre alguém que aprendeu a lutar em academias e alguém que aprendeu em ringues profissionais? Antes que Derek pudesse responder, James fez algo que desafiava tudo que os presentes pensavam que sabiam sobre física. Sem parecer usar força alguma, sem movimentos bruscos ou agressivos, ele simplesmente tocou Derek no peito com a palma da mão direita. Derek voou. Ele não foi empurrado ou derrubado. Ele foi literalmente impulsionado para trás como se atingido por uma onda invisível. Seus pés deixaram o chão. Ele viajou quase 2 metros no ar e aterrissou de costas com um impacto que fez todos na sala ofegarem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Derek permaneceu no chão por alguns segundos, olhando para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Não havia dor, apenas a força irresistível de alguém operando em um nível completamente diferente de tudo o que ele já havia conhecido. Isso, Derek murmurou tentando se levantar. Isso é impossível. Sarah Chun havia parado de respirar. Em 2 anos estudando artes marciais, ela nunca havia testemunhado uma exibição de poder tão controlada e devastadora. Não havia brutalidade. Nenhuma raiva. Apenas a aplicação clínica de uma técnica que ela só havia visto em lendas. Na verdade, James disse calmamente, estendendo a mão para ajudar Derek a se levantar. É bem simples, uma vez que você entende alavancagem, tempo e transferência de energia. Princípios que aprendi ao longo de uma carreira profissional de 22 anos. Derek ignorou a mão estendida e se levantou sozinho, suas pernas ainda tremendo. 22 anos de carreira profissional em que? Sarah respondeu, sua voz quase um sussurro. Você não entende quem ele é, não é? Todos se viraram para ela, que ainda segurava seu celular com os resultados de sua pesquisa. Na tela, dezenas de artigos, fotos e vídeos confirmavam o que seus instintos já haviam percebido. James Washington, ela leu em voz alta, também conhecido como Tempestade Silenciosa, pentacampeão mundial de artes marciais mistas, considerado um dos melhores lutadores técnicos da história, aposentou-se invicto após uma carreira de 22 anos, seguindo um acidente que resultou na morte de seu parceiro de treino. O impacto das palavras atingiu a sala como uma bomba. Derek sentiu seu rosto empalidecer quando a realidade se instalou. Ele havia desafiado uma lenda viva das artes marciais. Ele havia humilhado publicamente alguém que poderia tê-lo nocauteado com um movimento casual. 5. Pentacampeão mundial, Derek gaguejou, toda sua arrogância evaporando instantaneamente. James assentiu em silêncio. Aposentei-me aos 29 anos. Desde então, tenho trabalhado em qualquer emprego que consigo encontrar. Limpeza, manutenção, trabalho simples, vida simples. Sem holofotes, sem câmeras, sem necessidade de provar nada a ninguém. A transformação em Derek foi instantânea e dolorosa de assistir. O homem arrogante havia desaparecido, substituído por alguém que finalmente entendeu a magnitude de sua ignorância. Eu não sabia, Derek sussurrou. Se eu soubesse. Se você soubesse, você me trataria com respeito? James interrompeu gentilmente. Mas você ainda humilharia algum outro zelador? Outro trabalhador que não tinha credenciais para se defender? A pergunta cortou mais fundo do que qualquer golpe físico. Derek percebeu que James havia colocado o dedo na raiz de seu problema real. Não a ignorância sobre suas credenciais, mas a arrogância fundamental que o fazia acreditar que podia humilhar as pessoas com base em suas profissões. Sarah deu um passo à frente, sua voz firme. Sensei Derek, por 2 anos, eu treinei nesta academia por respeito à sua experiência. Mas o que eu testemunhei hoje não foi ensino. Foi bullying disfarçado de instrução. Outros alunos começaram a murmurar em concordância. A revelação sobre James havia mudado completamente a perspectiva de todos sobre o que haviam testemunhado. James, Derek disse finalmente, sua voz carregada de uma humildade que ninguém ali jamais havia ouvido antes.
Eu sinceramente peço desculpas a você, a Sarah. A todos aqui, eu não tenho desculpa para o meu comportamento. James assentiu, aceitando o pedido de desculpas com a mesma graça com que havia dominado o confronto físico. Agradeço, Derek, mas desculpas são apenas o primeiro passo. A questão é o que você vai fazer de diferente de agora em diante. Derek olhou ao redor da sala, vendo seus alunos com novos olhos. Alguns pareciam desapontados com seu comportamento, outros claramente reavaliando tudo o que pensavam saber sobre respeito e hierarquia. Vou mudar, Derek prometeu. Levará tempo, mas vou mudar. Foi então que Sarah fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Senhor Washington, você consideraria dar aulas novamente? Porque eu acho que todos nós poderíamos aprender muito mais com alguém que entende que a verdadeira força vem com a responsabilidade. James sorriu, o primeiro sorriso genuíno que alguém havia visto dele naquela noite. Talvez, mas não para ensinar técnicas de luta. Para ensinar algo muito mais importante, que o respeito não se ganha com faixas ou títulos, mas com caráter. Enquanto Derek absorvia completamente a lição mais humilhante de sua vida, uma pergunta pairava no ar: uma noite de humildade seria suficiente para transformar décadas de arrogância? Ou uma mudança ainda mais profunda seria necessária para que a verdadeira justiça fosse servida? 3 meses depois, a academia havia sido completamente transformada. James Washington não era mais apenas o zelador. Sarah Chun havia convencido o proprietário da academia a contratá-lo como instrutor especializado em técnicas avançadas e filosofia das artes marciais. Derek Mitchell perdeu metade de seus alunos na primeira semana após o incidente. O vídeo que Sarah havia gravado discretamente se espalhou pelas mídias sociais, mostrando um faixa preta sendo humilhado por um mero zelador. Sua reputação na comunidade das artes marciais estava arruinada. Sensei James, Sarah disse depois de uma aula sobre respeito e humildade. Obrigada por me ensinar que a verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida. James sorriu, organizando o equipamento. A melhor lição que posso ensinar é simples. Nunca julgue alguém pela sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender. Derek continuou ensinando em uma academia menor, mas agora com uma humildade forçada pela vergonha pública. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que a arrogância tem um preço. Às vezes, a justiça vem silenciosamente, como uma tempestade que transforma tudo sem fazer barulho. James provou que a verdadeira vingança não é destruir seu oponente, mas mostrar que a grandeza vem do caráter, não dos títulos. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre como pessoas extraordinárias transformam a humilhação em triunfo.